Aqui você vai ter os 4 anjos, né? Que é colocado, que seguram o firmamento, né? Na astronomia bíblica. Estou falando de astronomia bíblica. Tá? Então você tem um que é escorpião, você tem um que é aquário, você tem outro que é touro e você tem outro que é leão. Tanto é que tanto a esfinge como as pirâmides, elas são alinhadas por essas constelações. Tudo é. Por que elas são alinhadas por essas constelações? Porque eles queriam saber que sentido que o relógio estava girando. Se o ponteiro estava descendo ou se o ponteiro estava subindo. E como que eles sabem disso? Conforme as 3 Marias, vamos falar assim, de Órion, que está alinhada com as 3 pirâmides lá de Gizé, se elas estiverem descendo, o relógio está indo de 12 para 6. Agora, se elas estiverem subindo no horizonte, o relógio está indo de 6 para 12. Então, você sabe se está caminhando para o cataclisma ou se está longe. Então, esse tipo de cálculo, os incas sabiam fazer, os astecas, todo esse povo egípcio. Então, eles têm noção do firmamento. Eu estou falando de firmamento, filho. Agora, a partir de uma crença, você consegue tirar dados astronômicos que confere com a NASA e você consegue antecipar a NASA, então, certamente, você não está tão errado, né, filho? Você pode ter uma explicação diferente, mas os dados terminam na mesma posição, no mesma conclusão, né? Tanto de quem acredita no modelo globo, como quem acredita, né, dessa forma do evangelho escrito no céu. Exatamente. E o pior aqui, Márcio, olha para você ver. Quando você pega essas linhas que foram feitas, essas linhas não estavam no mapa, elas foram feitas baseado nas altitudes do Google Earth. Quando você vai pegar as 50 cidades do mundo que vão ter consequência da enchente devido ao que vem acontecendo, as mudanças climáticas, o que acontece? Você vai conferir que as cidades estão no pé da montanha. Aqui quem está? Você vai ver que é a Austrália, a América do Sul, você está vendo aqui o bico da África do Sul. Eu estou falando em termos de altitude. As linhas vermelhas são altitude. Aí você consegue conferir e também elas são baseadas em fuso horário. Então, o mapa não está tão errado assim. Você consegue, eu consigo ter a mesma informação de quem tem o modelo da Terra Globo. Entendeu, Márcio? A cartografia ela tem essa questão, né? A pessoa ela pega ali vai desenhar um mapa, ela já tem essas conversões, né? Que são feitas já pelo alinhamento ali pela disposição, vamos dizer assim, dos paralelos, os meridianos, né? Então, por isso que você tem lá, tem até uma animação que é bem interessante, que ela mostra o mapa azimutal equidistante, que é aquele mapa que o pessoal fala que é mapa da Terra plana, né? E ele se transforma em uma bola, o mesmo mapa, você consegue ter um GIF, né, animado, quem quiser pesquisar, pode procurar, não vou colocar agora para não interromper a apresentação, mas você tem os 2 mapas sendo representados, né? Então, alega-se evidentemente que o mapa azimutal equidistante é uma representação plana do globo terrestre, e assim, mas assim, essa é a versão, né, que a gente aprende. Porém, né, entretanto, a gente sabe que aquele mapa, o azimutal, ele tem falhas notórias, né? Mesmo quando eu estudava esse assunto lá no começo, quando eu comecei o canal em 2026, eu já percebia isso, né? Então, a gente precisa entender. E entender que a cartografia ela tem esse aspecto, né? Ela consegue projetar de diferentes maneiras as massas de terra, o oceano. Você tem a projeção Mercator, tem várias projeções que são utilizadas, né? E outra coisa, Márcio, que eu gostaria de deixar claro, eu não defendo formato de terra, entendeu? Sim. Não, isso a gente sempre fala aqui, né? Eu não defendo formato de terra. Eu não me considero dentro da disputa ali entre terraplanistas e globalistas, né? Eu não me considero nenhuma coisa nem outra, né? O pessoal pergunta, você é terraplanista? Não sou terraplanista, porque existe um
padrão ali, que é um movimento terraplanista, né? Eu estou aberto às opções e estou estudando. Eu acho que quando a gente fala de investigação, de hipóteses, né, de especulação científica mesmo, a gente está num campo que é diferente de crer em algo, né? A crença, ela tem a ver com a fé. Então, já quando a gente está tentando descobrir a verdade, a nossa postura tem que ser essa, né? De tentar descobrir. E está aberto às opções também. Se for aquela que a NASA fala, que a ciência fala, ok, também, beleza, né? Pode passar a imagem. Aqui, ó, você tem o símbolo da NASA. Agora a gente vai falar de codificação, para você entender que céu e terra tá ligado, e eles sabem disso. Quando você pega o símbolo da NASA, você vê que tem Orion lá em cima e tem Cruzeiro do Sul aqui embaixo. Aí você tem o círculo, e aí você tem o símbolo dela, né? Não vou falar igual as pessoas falam, a língua da serpente. Não vou entrar nisso. Eu estou falando de firmamento, tá? Não vou desmerecer a agência e nem pessoas. Eu não gosto de fazer isso. Eu vou mostrar para você uma codificação que existe. Muita coisa codificada que as pessoas não entendem. Então, vamos lá. Quem é esse círculo que a NASA mostra? Tá vendo? Ela mostra um círculo. Pode passar. Só agradecer aqui rapidamente, tá, Sidor? Desculpa interromper. Teve uma colaboração aqui no Superchat do Orion 4359. Tá? Obrigado pela colaboração. Deixa eu ler o comentário dele. Com certeza absoluta, ninguém neste planeta nunca vai saber o real formato da Terra. Vocês acreditam mesmo que os deuses iriam permitir um segredo destes ser entregue aos seres humanos? Né, ele colocou. Então, obrigado pela colaboração, Orion. É isso aí, tamo junto. Já que o Eduardo não quer fazer essa observação sobre a NASA, né? Realmente, eu entendo, mas que é um pouco estranha esse símbolo aqui, né? Que vem a ser a língua de uma serpente, né? Parece mesmo, né? Eu não sei qual é a explicação oficial para esse símbolo. A serpente aqui vem ser a constelação Drago, entendeu? A constelação Dragão. Só que esse desenho da NASA, ele explica algo que está no firmamento. Ele não está ofendendo ninguém, entendeu? Isso está no firmamento. Só que usou uma simbologia de uma serpente, que é a constelação Dragão, né? Só que, quer ver, ó, só para você, pode passar a imagem. Você tem Orion e Cruzeiro do Sul codificado em um círculo. Perfeito. Ó, você tem a montanha sagrada e a montanha de gelo. Pode passar, Marte, vai passando. Vamos deixar o like, pessoal. A Rô tá mandando aí para todo mundo deixar o like. Tá cobrando o like, quem estiver acompanhando. Por gentileza, deixa o like. Aqui, ó, esse círculo que você tá vendo é o hexágono do norte, né? Que acontece no hemisfério, né? No firmamento. Então, quem que participa? A Aurica, participa a Gêmeo, participa Cão Menor, Cão Maior, Órion, Touro, tá vendo? É um círculo no céu. E você tem a Betelgeuse, tá vendo aqui, ó? Só que existe um motivo da Cruzeiro do Sul, que a gente vai entender mais à frente. Mas por que é colocado o Órion, né, nesse círculo? O que Órion representa aí? Se você pegar todas as codificações de estrela em termos de triângulo, você vai ver que a Betelgeuse, ela participa de todas. Todas ela participa. Aqui quando você pega esse centro do firmamento, na astronomia antiga, é as 7 portas que eu te falei. Aqui tem 7 portas, entendeu? Você vai ter Órion, você vai ter Touro, você vai ter Aurica, você tem Gêmeo, você tem Cão Menor, Cão Maior, e você tem Órion participando. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você tem a Rigel, que ela participa do círculo das 7 portas, né, que ela vai completar, e você tem a Betelgeuse, que é a Betelgeuse, ela é a entrada do céu vermelho, ela é o corredor celestial. O Cruzeiro do Sul com Órion, eles fazem o corredor celestial. Para você entender isso em termos de astronomia, os índios Cherokee, eles falam que é o caminho dos mortos que caminham vendo a claridade da Via Láctea, né? Então, quando você tem de Betelgeuse ao Cruzeiro do Sul,
são os 2 portões que estão no céu. Nenhum sistema para isso aqui, quando você está na noite, se você pegar uma noite que você vê Órion, você vai ver esse círculo. É a coisa mais linda. Você vai ver Aurica, você vai ver Gêmeos, você vai ver Cão Menor. Em relação a Gêmeos, você tem tanto Castor como Pollux. É eles que vão completar a 7ª porta. Tá? Então você tem 7 portas e Rigel ele acompanha a porta de Órion. E a Betelgeuse ela participa de todas as formações. Se você colocar Cão Menor com Betelgeuse, Gêmeo. Se você colocar Aurica, Gêmeo e Betelgeuse, que é Órion. Se você colocar Aldebaran, Betelgeuse e Sírio, Betelgeuse participa de todas. Aqui é o centro do firmamento mais nervoso que existe. É onde são colocadas as 7 portas. Só que isso é codificado. Você vai entender. Aí, quando você pega os cometas, os meteoros, os asteroides, eles vêm ou das 7 portas, ou ele vem dos 7 portões, e ele vem dos 7 portais que não estão mencionando, que eu não coloquei aqui para mencionar. Senão ia ficar uma live muito longa. Eu só estou passando. Aqui, essa imagem aqui, ó, dá para você fazer uma live. Só que aí você vai explicar lentamente, com imagem do firmamento, e a pessoa vai ter compreensão. Você tem que entender que eu quero fazer um resumo. Então, às vezes, vai ficar algo vago. Pode passar. E isso, só essa imagem, junto com aquela pergunta ali, aquele superchat que foi feito, né? Aquele superchat sobre será que os deuses iam permitir isso, né? No caso, o termo, assim, se a gente fosse trazer para a visão hebraica e para a visão cristã, seria como que os seres celestiais, né? As hierarquias celestes, vamos colocar assim. No passado existia a questão dos deuses, mas se você for em Platão, por exemplo, Platão ele classificava os deuses como esses seres celestiais, como aqueles que formam os céus, né, os céus visíveis, os corpos celestes, no caso, planetas, estrelas, e também aqueles que se manifestam na Terra. E olha que interessante, eu trouxe uma vez também o Marco Vital, que é rabino e mora em Jerusalém, aqui para a live, e ele fez essa associação, como se esses seres que aqui nascem, eles emanassem uma energia que vem desses locais, sendo que a palavra energia vem de energeia, né, uma força em potencial. Então eles traziam essa força em potencial e manifestavam isso na forma de um ser que se manifestava. Então, assim, é muita coisa, é muita profundidade para você chegar. Para você esmiuçar, né, vamos dizer. Eu vou parar de interromper, vou deixar o Sidor da sequência, senão a gente vai até amanhã aqui, né, Sidor? E por mim tá tudo bem, eu não ligo, mas eu sei que o senhor tem que descansar também, né, depois. Fez cirurgia recentemente, né, então o senhor falou, inclusive, na live, então vamos lá, vamos dar sequência. Então você vê a mesma imagem, essa imagem, pode colocar lá, você consegue voltar no símbolo da NASA? Vamos lá. Então, esse círculo é o que a NASA está te mostrando. Só que eles não vão te falar, filho, mas representa isso, sabe? Pode passar a imagem. Pode passar. Aqui você vê ele, ó, né? O hexágono. Tá vendo aí? Capela, né? Gêmeo participa com 2 estrelas, que é Castor e Pollux. Você tem Cão Menor, Cão Maior, você vai ter Órion, participa Rigel. Depois você tem Aldebaran. Aldebaran é um dos 4 anjos que segura o firmamento. E aí você tem Aurica, que é o salão menor da constelação de Touro, que é considerado a do Criador. Quando você vê as estrelas de Aurica, a constelação, é o salão do Criador, filho. Na astronomia bíblica, tá? Pode passar a imagem. Órion, igual eu estava te mostrando de Betelgeuse. Aqui você tem Betelgeuse. Ó. As pessoas que não estão na astronomia bíblica, eles falam que é o gigante, né? Eles não falam que Órion representa Jesus Cristo e Yahshua. Só que Órion representa. Tanto é que Jesus Cristo e Yahshua, ele fala que ele é a porta e ele é o caminho, concorda? Não existe outra verdade sem ser ele. Então, se ele é a porta, você tem que ter a fechadura em Órion. Concorda comigo? Então, passa a imagem. Ó,
Pode ir passando a imagem. Aqui você tem as três Maria, né? Que é as cordas de Órion. Bem no centro ali, pessoal. Aonde, se você quiser ver isso no estelário, é V380. Pode passar a imagem, Márcio. Acho que vai aparecer agora. Ó. Pode passar a imagem. Aqui, ó. Lá no estelário você coloca V380 Oriones. É o que representa a fechadura do céu. Tá vendo aí, ó? Se ele é a porta, ele tem que ter a fechadura, né? Onde você coloca a chave. Pode passar a imagem. E você reparou a luz? Tá vendo aí, ó? Então, o que a gente quer mostrar de uma forma bíblica. Tudo está no céu, filho. Quando ele fala, eu sou o caminho, eu sou a porta, literalmente você vê as coisas sendo representadas no firmamento. Então, Órion não é o gigante, igual a turma fala. Órion representa Jesus Cristo e Yahshua. Tanto é que as cordas... eu acho que é no livro de Jó que é mencionado, né? As cordas de Órion. Pode você desatar as cordas de Órion? Não pode. Somente Jesus Cristo e Yahshua, filho. Quem pode desatar as cordas de Órion? Pode falar, Márcio. Desculpa, Eduardo. Não, depois eu falo. Né? Pode passar a imagem, se quiser comentar. Só falar sobre o coração, né? Lembrando também a questão do Sagrado Coração, aquele símbolo, quando ele surgiu. Para quem não sabe, esse símbolo ele surge com uma santa no sentido de uma mulher que vivia em santidade, né? Chamada, não uma estátua, evidentemente, chamada Maria Margarida de Alacoque, ou Margarida Maria de Alacoque, na verdade, acho. Uma francesa, e que ela tinha conversas com Jesus Cristo, né? E ela escreveu essas conversas, e ela chegou a escrever cartas para o rei da França, dizendo que Jesus mandou que a França consagrasse o seu brasão de armas e mais um símbolo, e bandeira, armas e bandeira ao Sagrado Coração, né? Colocasse o símbolo do Sagrado Coração de Jesus na bandeira. E eles não deram ouvidos na época, né? 100 anos depois aconteceu a Revolução Francesa, e um pouco antes da Revolução Francesa acontecer, o então rei, que já era outro, ele tentou fazer isso. Os sacerdotes, os padres descobriram essas cartas, foram ver o que dava para tentar fazer ainda, né, acreditando que podia alcançar o favor de Deus, tentaram fazer isso numa última hora por causa dessas cartas, mas aí já era tarde demais, a revolução já estava montada. É uma história que é contada no meio católico, né, pessoal, só para o pessoal saber. Pode dar sequência, tá, seu Eduardo? Peraí que teve mais a Rô tá me avisando que teve um superchat. Obrigado, José Alexandre. Tá? Muito obrigado pela colaboração ao canal. Ele disse, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Com certeza. Sem ele, não existe nada. Aqui você está vendo Trump, ele sempre mostra uma chave. Tanto é que na mídia foi entregada uma chave para Cristiano Ronaldo, né? Acho que é o mês passado, uns 2 meses atrás, né? Você vê a chave. Pode passar a imagem. Aqui você vê ele entregando, né, para Netanyahu, tá vendo? O Trump também entregou uma chave para Netanyahu. Pode passar a imagem. Você tem Órion, você tá. Agora para aí, Márcio. Então, eu mostrei para você que Órion representa Jesus Cristo, porque Jesus Cristo Yahshua falou que ele é a porta, né? E ele é o caminho, ele é a porta, né? Você só sai da terceira dimensão do Tesseract, o Tesseract é quem cria o tempo, somente por Jesus Cristo. Não existe outra saída. Se você não aceitar ele, não confessar ele com os seus lábios, você vai morrer aqui, filho. Você não vai ter vida eterna. Não estou querendo pregar para ninguém, mas é o que eu acredito. Então, no início da live, eu falei que o 2024, YR4, ele vai se chocar no ponto da sinus média, né? Em 2032. Se ele se chocar na Lua, vai ser esse ponto. E se você estiver vivo até lá, você vai falar. Porque esses cálculos baseados em astronomia antiga não erra, filho. Me desculpa. É bem difícil errar. E olha que eu faço muito cálculo de outras coisas, sabe? É uma forma de ver
interpretar o firmamento diferente, sabe? Então, ó, vamos mostrar para você o que é codificado, que você vê e não entende, né? Eles codificam tudo, filho. A informação é codificada. Você acha que igual o rapaz escreveu aí, você acha que quem sabe o formato vai falar? Não fala, filho. Porque em cima de um formato de terra, você controla quem está aqui dentro. Porque você conhece a verdade. Então, tem coisa que nunca vai ser dito à humanidade, né? Então, essa discussão que tem das pessoas, isso não me atinge. Ih, pode me xingar, pode isso aí. Eu estou acostumado, calejado com isso aí eu não ligo. Ó, aqui nesse quadrado é a sinus média na Lua. Vamos lá. Pode passar, Márcio. Aqui você vai ter a sinus média. Aqui você tem a sinus média. Pode ir embora. Quando você vai na Lua, aonde está a sinus média, o que acontece? Você tem a marcação do Cruzeiro do Sul, você tem as Três Marias, e esse ponto diagonal do lado esquerdo é a Polaris. Pode passar outra imagem, que vai ficar mais nítido do que eu estou falando. Aqui você tem a sinus média, você tem o Cruzeiro do Sul, você tem as Três Marias, e você tem a Polaris, que está indo a 9 graus, ela está caminhando para a sinus média. O que é o ponto sinus média? O ponto sinus média, se você representar, ele é a Bifrost, filho. Ele é a ligação dos 10 céus. É o modelo do átomo, né? Se você reparar, você tem o centro da Terra, né? Você tem o átomo, o núcleo, você tem os elétrons girando em volta do centro. Imagine que o centro é o centro do Tesseract. E os elétrons que estão girando são os 10 céus. Então, quando você chega no ponto central da Lua, você consegue voltar, Márcio, aquela imagem que estava a Lua inteira? Com aquela marcação? Essa, né? Não, a outra. Pode voltar. A outra lá atrás, ó. Perfeito. Quando você pega aqui, ó, esse ponto azul, que é a sinus média, se você vê outro círculo vermelho que a Lua mostra lá em cima, é a Bifrost. É a ligação dos 10 céus. É quando vai se abrir a porta do céu. Jesus Cristo ele não é a porta do céu. Então, quando a Polaris se alinhar nesse ponto, o que acontece? Você tem o cataclisma, filho. E o cataclisma só acontece na era de Aquário. Ó, olha para você ver algo que não dá para entender. Se você pegar todos os seus mapas agora, eles estão na linha de Capricórnio e linha de Câncer. Elas não existem, filho. Você não chegou na era de Capricórnio e nem na constelação oposta, que é Câncer. Olha o erro. Você nunca reparou nisso? Você sabe por que eles colocam sobre os mapas? Porque são considerados eras de morte. A Capricórnio está depois de Aquário. Se você fosse fazer um mapa correto hoje, você teria que colocar Peixe e Virgem. Aonde é Capricórnio seria Peixe. Aonde é Câncer seria Virgem. O que eu fico maravilhado, e o que eu fico assim até surpreso, né? Já que eu sou uma pessoa humilde, por que esses professores de faculdade não questionam isso? Isso era para ser questionado. Por que colocou linha de Capricórnio e linha de Câncer se nós não chegamos nisso ainda? Nós não estamos nesse céu ainda, filho. Capricórnio é depois de Aquário. E ninguém de universidade e ninguém que defende os modelos de terra redonda, não estou entrando em questão, pelo amor de Deus, mas eu queria saber por que ninguém questiona. Esquece modelo de terra, vamos para mapa. Por que ninguém questiona isso? Ninguém questiona, é Capricórnio e é Câncer. Não, não é. É Peixe e é Virgem. Você está indo para uma transição para entrar na era de Aquário. E eles já colocaram sobre nós a linha de Câncer e a linha de Capricórnio. Por que eles colocam essas linhas? Porque são linhas de morte, filho. Dá para explicar isso, que é onde está as colunas da Terra. É onde a Via Láctea ela vai codificar. Tanto é que a Via Láctea, no modelo redondo, de terra redondo, aonde eles codificam, ela cai certinho nos mapas astronômicos antigos. Então, os dois modelos têm a mesma informação quando você vai para cima de cálculo.
Eu já fiz isso com um astrônomo. Ele codificou em dados astronômicos modernos e eu codifiquei em dados astronômicos antigos, para nós saber a linha de Capricórnio, para saber todas essas linhas. E bateu certinho, ponto e vírgula. Até ele falou para mim, você fala em uma linguagem diferente, mas você está falando a mesma coisa, porque o cálculo dá o mesmo resultado. Então, esses mapas que coloca lá, aqui é Capricórnio e aqui é Câncer, isso é furado, filho. Isso é furado. Isso não confere. Qualquer pessoa que entenda de astronomia e cartografia, é essa a palavra, Márcio? Isso mesmo. Vai ver que isso está errado. Ninguém e nunca todos os mapas é colocado desse jeito. Você pode pegar todos os mapas que é colocado na internet e que foi construído e que foi apresentado ao longo da sua vida é dessa forma. Isso é errado, filho. Pode passar a imagem. Você tem como voltar lá, Márcio? Aqui nós estamos, acho que é um pouquinho para trás, aqui mesmo, né? Vou te operar que eu passei um pouco. É aqui, ó. Então, quando você vê aqui, ó, o Cruzeiro do Sul e você vê a Sinus Med. A Sinus Med, aqui você vai entrar em questões históricas em relação. Eu estou adotando um mapa da Terra na Lua, tá? Só que ela vai conferir quando você joga essa cartografia no firmamento, que você pega todas as estrelas. Eu não me baseio pelo desenho que está na Lua. Eu me baseio pelas estrelas, filho. Eu não vou fazer um cálculo de ponto no que a Lua está me mostrando. Tem pessoas que não entendem. Eu não sou, desculpa a forma que eu vou expressar aqui, eu não sou tolo. Sabe, eu acredito que em termos de astronomia, tanto meu pai como o meu avô, meu pai do céu, filho, eles estavam à frente do tempo. Tanto é que eu sei codificar estrela, eu sei falar para você o lugar que ela está no céu, em termos de longitude, latitude, com papel e caneta. Isso é matemática. Mas isso eu aprendi dentro de casa, igual se você tivesse, fosse um carpinteiro ou uma profissão, que seja, quem vende. Isso foi o que eu aprendi dentro da minha casa. Na minha casa se mostrava isso, entendeu? O que eu quero mostrar para você é que essa Sinus Med, eu não baseei com cálculo de desenho do mapa da Terra na Lua. Não, filha, me baseei por estrela. Eu vou pegar todas essas estrelas do firmamento e vou ver onde ela configura entre céu e terra. É igual você pegar olha o que eu vou te falar para você. É igual você pegar todo o firmamento, você não vai pegar todos os dados, mas você pega as principais e transforma ele em um mapa planisfério, em coordenadas planisférias, de mapa, em termos de cartografia planisféria, não sei se é assim que fala, mas e você descer no chão. Aí eu vou ter os pontos exatos de onde essas estrelas estão. Tá. Então, quando você pega o Cruzeiro do Sul e você pega o ponto da Sinus Med, e a Lua tem essa marcação, aí vem a pergunta, o que a Lua quer mostrar? Qual é a informação que está codificada? Então, nesse ponto de terra, aqui na nossa Terra, é onde eles falam que era Atlântida. Eles vão falar para você que é Atlântida. Só que nesse ponto amarelo, na Terra, é onde está os 4 jardins, é onde está os 4 rios do Éden, filho. E não está na África. Cadê os 4 rios do Éden? No formato que as escrituras falam. Então, só que você vai falar assim para mim, ô Eduardo, mas você falar isso é simples, me mostra isso codificado. Vou te mostrar, filho. Passa a imagem, ô Márcio. Sinus Média, Polaris, Três Maria, Cruzeiro do Sul. Vamos embora. Ó, isso aqui, esse mapa medieval é de 1300 depois de Cristo, mostrando o mundo conhecido com Jerusalém no centro. A Rô tá me pedindo para eu avisar, ler aqui. O Ademir, obrigado, Ademir. Um forte abraço para ti, Márcio, para o meu grande amigo, irmão Eduardo. Estudamos juntos esses mapas, fomos longe. Ademir aí, que o senhor fala às vezes dele, né? Ó, esse mapa medieval, ele é de 1300 depois de Cristo e ele mostra um mundo conhecido como Jerusalém no centro, né? Para alguns historiadores, é onde vai estar na Terra, onde está Sinus Med. Está vendo esse ponto que eles colocaram a cruz e eles colocaram uma engrenagem? Aqui representa, eles colocaram uma coroa, representa a Sinus Med. Mas aonde que está isso codificado no mundo? Passa a imagem, Márcio. Isso é um mapa, tá vendo? Codificaram os mapas, colocando Jerusalém no centro, como uma catraca, porque de fato é a catraca que dá
movimenta toda a engrenagem no centro do mundo. Só citando, inclusive, tá, pessoal, até hoje em dia, infelizmente, existe uma corrente católica que ela tem uma aversão ao conhecimento judaico, hebraico. Eu acho isso errado, né? Inclusive, quando você pega os mapas católicos medievais feitos por padres, por estudiosos da igreja, eles colocam Jerusalém no centro. Então, a gente tem que entender essa continuidade que existe nas escrituras. Agradecendo também a guerreira Dolores. Obrigado, Dolores. Tamo junto sempre, né? O irmão Eduardo tem uma grande história de vida e legado de conhecimento de gerações. Ao Senhor, minha admiração e respeito. Amo de coração. A gente conhece o Eduardo, a gente sabe, né? Obrigado, Dolores. Dolores também está lá com nós faz tempo. Tá. Obrigado a todos aí. Obrigado a todos, pessoal que estiver chegando, pessoal também que veio do Dáquila Pesquisas, que está comentando no chat. Muito obrigado pela presença. A gente aqui assim, a gente respeita, veio o pessoal de várias visões, várias linhas, várias crenças, vários modelos de terra, pessoal do sistema, o pessoal contra o sistema, não tem problema. O importante é a gente estar aqui e discutindo esses assuntos. Tamo junto.